Fala, turma. No vídeo passado, nós falamos sobre o papel do esforço na determinação do nosso sucesso e nós falamos sobre o fato de que o acaso sempre se impõe na vida das pessoas, seja ele na forma da sorte, seja ele na forma do destino, seja ele na forma de Deus, né? Isso vai variar de como as pessoas regem os seus valores e as suas crenças, mas fato é que a gente precisa se esforçar para se preparar para determinadas situações que na verdade estão para além do nosso controle. E a gente, ao se esforçar, ao se preparar, ao tentar antecipar a incerteza do futuro, a gente pode diminuir o papel desse acaso na determinação do nosso sucesso. Então, eu sou contra o discurso da meritocracia, que diz que a pessoa que vence, ela vence apenas pelos próprios esforços, porque isso não é verdade. Mesmo que ela se esforce, ela normalmente vai ter uma pequena dose de sorte, né? Algumas mais, algumas menos, e mesmo que ela não tenha sorte, muitas vezes o esforço dela é o esforço associado de pessoas que estavam ao lado dela. Sejam pais, sejam professores, sejam amigos, sejam outras pessoas da sociedade que contribuíram ou que fizeram parte do esforço junto com ela. Tudo bem? Que motivaram ela para seguir se esforçando, né? Para seguir se aperfeiçoando. Uh, Além disso, eu queria deixar claro que a meritocracia, ela enfatiza muito a ideia do vencedor, de que se você quiser, você é capaz de vencer. Se você se esforçar, você é capaz de vencer. E nós temos que lembrar que mesmo competições justas, né, competições em que ambos se esforçaram bastante, essas competições terão um vencedor e um perdedor. Então a gente pode ver isso numa Olimpíada, por exemplo. A pessoa que fica com a medalha de prata, ela provavelmente treinou muito, ela se esforçou muito, ela se dedicou muito. E talvez por um acaso seja de sorte, seja de azar, ela ficou sem a medalha. Às vezes, realmente, a pessoa que ficou com o ouro, ela treinou mais e ela se preparou mais. Isso é verdade. Mas pode acontecer de uma pessoa ter treinado tanto quanto a pessoa da medalha de ouro e no dia alguma coisa que está relacionada ao acaso tenha acontecido e essa pessoa tenha ficado com a medalha de prata. Então ela também se esforçou, ela também se dedicou, ela também era uma pessoa determinada, mas ela não eliminou alguns dos aspectos da sorte e do acaso que poderiam se incumbir sobre ela e ela acabou ficando com a medalha de prata. Para muitas pessoas, ficar com a medalha de prata já é um grande resultado, né? Mas dependendo de como a sociedade espera resultados de você, ficar com a medalha de prata pode ser um resultado ruim. Então, se o Usain Bolt ficasse com a medalha de prata no atletismo, isso seria visto como um resultado ruim, porque se espera dele a medalha de ouro, né? Além disso, a gente fala muito de que o esforço vai garantir a vitória na meritocracia, né? E a gente viu que isso não acontece. Essa ideia de que a meritocracia é vista como o resultado do esforço, né? As suas conquistas são resultados do esforço, elas têm um viés muito importante que é o próprio viés da sobrevivência. Por quê? A história, ela sempre será contada, ou pelo menos na grande maior parte dos casos, ela vai ser contada pelo viés do vencedor. Tudo bem? Então as pessoas ganharam a medalha de ouro, a medalha de prata, mas a imprensa vai entrevistar primeiro quem recebeu o ouro. Então, a imprensa vai entrevistar quem venceu. A empresa quer saber a história de quem venceu. E é muito fácil a pessoa que venceu falar que se esforçou. Mas existiram dezenas de pessoas que se esforçaram e não venceram. E simplesmente por elas não terem sobrevivido ao processo, isso é chamado de viés da sobrevivência, né? As pessoas que não sobreviveram, os processos que não sobreviveram ao próprio processo contínuo, né? Essas pessoas são esquecidas. Elas não são parte dos narradores da história. Então nós temos que sempre ter em mente que grande parte das histórias são contadas pelo viés do vencedor. Tudo bem? Agora a gente tem um movimento, né, a respeito de ressignificar alguns aspectos da história do Brasil, contar aspectos da história negra, da história indígena que não eram contabilizados antes. Sim, porque a história do Brasil, a história de países que foram colonizados, eles foram contados sempre pelo viés do colonizador e nunca pelo viés do colonizado. Tudo bem? Então a gente precisa entender isso antes de tirar conclusões a respeito da história, né? Existe um provérbio, né, que diz: enquanto leões e onças não souberem escrever, todas as histórias de caçadas terão sido vencidas pelos humanos. Então é óbvio que os humanos vão contar uma história, nossa, eu venci aquela onça, eu venci aquele leão, e escrever as pinturas rupestres, né, que contavam as histórias de caçadas, mas todas essas histórias, em geral, são histórias bem-sucedidas. São histórias em que o herói da história é o humano, tudo bem? Mas nós temos que lembrar que muitas caçadas terminaram mal para os humanos. Muitas vezes o leão venceu, muitas vezes a onça venceu. Só que o leão e a onça não sabem contar essa história. Então o viés da sobrevivência não existe para eles.
Então a gente tem que sempre ficar atento com esses vieses da história, né? Porque o viés do vencedor, ele vai nos dar a ilusão de que qualquer um que se esforça vence. Quando na verdade você só está entrevistando os que venceram, você não entrevistou os que perderam. E entrevistar uma pessoa que se esforçou e perdeu pode ser muito doloroso, porque isso pode te dar a sensação de que o esforço não compensa, que você vai se esforçar e você não vai conseguir vencer. O que não é verdade, né? A gente precisa se esforçar para tentar vencer, mas o tentar vencer não é uma garantia de vencer. Isso tá, essa questão da, eu vou pedir perdão pela minha voz, né? Talvez vocês notem que ela tá um pouco rouca. Essa questão do viés da sobrevivência e do viés do vencedor tá muito pautada no viés que a gente tem da vida, né? De dizer que é preciso vencer na vida. Então, existe muito da nossa vida que é pautada por um ambiente competitivo. A gente precisa vencer na vida, né? Então, as pessoas competem entre si por recursos, tudo bem? A gente tem funcionários dentro de uma empresa que estão competindo por mais vendas, a gente tem empresas que estão competindo por mais lucros, a gente tem países que estão competindo para ter um PIB maior ou menor, para ser a terceira ou a quinta economia do mundo, a ser um país que emite menos, né? Tem menos emissões de carbono. E mesmo em parâmetros educacionais, né? Nós temos países competindo para ver quem tem as melhores notas em linguagem, compreensão de línguas, né? E matemática, em exames padronizados como o PISA, né? Então, toda vez que aparece um resultado anual do PISA, isso é matéria do Jornal Nacional, dizendo que o Brasil está nas últimas posições do PISA e que Singapura e a Noruega e a Suécia estão entre as melhores. Tudo bem, gente, esses índices, eles são importantes para medir a qualidade de educação de um país. Mas quando os países focam apenas em competir uns com os outros pelos índices do PISA e não necessariamente em melhorar a educação por ela mesma, isso começa a ficar preocupante, tudo bem? É a mesma coisa as universidades, né? Houve um tempo em que as universidades, elas simplesmente queriam produzir um corpo de conhecimentos razoável. Mas recentemente, né, de uns anos para cá, algumas universidades começaram a dar ênfase excessiva na competição por rankings. Ah, porque a minha universidade é a melhor do Paraná, ela é a melhor do país, ela é a melhor da América Latina em determinado ranking. Aí a tua universidade não é a melhor num determinado ranking, mas ela é a melhor no outro. Aí você foca no outro ranking. As universidades estão competindo por posições nos rankings. Os países estão competindo por posições na escala do PISA. E as escolas e cursinhos estão competindo para ver quem aprova mais alunos em medicina. Então, repare, a qualidade de uma escola, ela é muitas vezes avaliada, ou principalmente de um cursinho para vestibular, eles são avaliados em termos de um objetivo, de uma métrica bem definida, que é aprovação no curso de medicina. Você não está necessariamente se perguntando qual é a qualidade desses alunos egressos. Você não está se perguntando quanto esses alunos egressos são realmente pessoas que são críticas a respeito do conhecimento, pessoas que são capazes de interpretar um texto com qualidade. Tem alunos que prestam medicina que têm essas características, mas tem alunos que prestam e passam em medicina que são apenas pessoas muito bem treinadas para responder questão de prova. São pessoas que sabem macetinhos que resolvem questões de prova. Elas não são realmente críticas e elas não são realmente sensíveis ao que elas estão estudando. Elas apenas sabem encontrar a resposta certa dentre 5 respostas que são fornecidas. Tudo bem? Isso é muito perigoso, né? Quando a gente tem a competição, ela é necessária em alguns aspectos da vida. É claro que a gente precisa competir, a gente precisa tentar melhorar e a gente precisa tentar se aperfeiçoar. Agora, quando o foco é apenas a competição pelo resultado, isso começa a ficar perigoso, porque você deturpa o processo. Você começa a agir numa mentalidade de que os fins justificam os meios. Então, se a universidade ela é classificada de acordo com a quantidade de alunos que ela coloca egressos no mercado de trabalho, a universidade pode começar a reduzir os padrões de prova para aprovar mais alunos, para formar mais alunos e criar programas de incentivo em empresas simplesmente para esses alunos arrumarem um emprego. Não quer dizer que esses alunos eram melhores. Você criou mecanismos, são meios, de se atingir um fim, que é o fim pelo qual a universidade está sendo avaliada hoje em dia, em termos dos egressos. E ela não está sendo avaliada em termos da massa crítica que ela está formando. É a mesma coisa escolas. Elas são avaliadas pelo número de alunos que elas formam e não pela qualidade dos alunos que elas formam. Tudo bem? Isso é muito perigoso. Por quê? A gente pode pensar na frase da Maria Montessori, né? Maria Montessori, famosa médica, pedagoga italiana, foi a criadora do método Montessori, que hoje está muito em alta em escolas infantis, né? De deixar as crianças serem crianças,
as crianças aprenderem por meio do fazer, aprenderem por meio do perguntar. Isso está muito relacionado com o que eu falei em vídeos passados, né, do porquê que as crianças são aprendedoras natas. Então a Maria Montessori mostra esse viés de que a gente precisa deixar as crianças serem crianças para que elas aprendam mais. E por trás desse método Montessori, né, existe a frase dela que diz assim: as pessoas educam para a competição e esse é o princípio de qualquer guerra. Quando educamos para cooperarmos e sermos solidários uns aos outros, nesse dia estaremos educando para a paz. Então ela deixa muito claro que a educação feita com qualidade, ela nunca é uma educação competitiva. Ela é uma educação cooperativa, na qual as pessoas precisam se ajudar para aprender mais e para se aperfeiçoar mais. Então, no vídeo passado, você precisa se esforçar? Sim, mas você teve ajuda de professores. Se você é um atleta, você teve ajuda de treinadores. Você não treinou sozinho. O treinador ele cooperou com o teu esforço. E você cooperou com ele, porque se um treinador tem atletas bons sob a sua alçada, ele consegue desenvolver protocolos de treino melhores. O treinador se beneficia do atleta e o atleta se beneficia do professor. Ainda que o atleta tenha mérito no seu esforço, o mérito do atleta não é único, ele não venceu sozinho, ele precisa do treinador, ele precisa de uma rede de apoio por trás dele. Então a gente precisa aprender a cooperar, né? E por que eu falo isso? Porque se a gente pensar nos critérios que fazem uma sociedade ser uma sociedade, um dos principais critérios que aparece é justamente a cooperação. E isso eu não estou falando apenas de humanos, né? Eu estou falando de qualquer animal. Então, por exemplo, você tem alguns animais que preferem não viver em sociedade, em grandes grupos. Então, por exemplo, o urso é um deles. Ele prefere viver sozinho. Ele só vive com um cônjuge se porventura ele estiver cuidando de um filhote. Mas tão logo esse filhote crescer, né, porventura, esses ursos eles vão acabar se separando e vão viver sozinhos. Eles preferem assim. Agora, existe uma maioridade, um corpo muito maior de animais, né, pelo menos os animais maiores, que vivem em sociedade. Tudo bem? Então você pode colocar aí abelha, você pode colocar formiga, você pode colocar lobo, leão, elefante, gorila e você pode colocar o ser humano. Todos esses animais são sociais. E estas sociedades dependem de cooperação entre os seus, eu não vou colocar cidadãos, né? Mas entre os seus participantes. Cada participante numa sociedade tem um papel, tem um certo corpo de atividades que ele precisa desempenhar e certas responsabilidades que são esperadas dele. Por isso que eu falo naquela ideia lá do ritual de iniciação, que hoje nós temos muitos adultos que não são adultos, são crianças de 25, 28 anos, porque eles não assumiram responsabilidades ainda, eles não assumiram um papel na sociedade. Então, por exemplo, perguntaram uma vez para Margaret Mead, que é uma antropóloga famosa, né? Qual seria o primeiro indício de uma sociedade humana? Né? O pessoal às vezes pode pensar, a gente vai buscar um sítio arqueológico, vai falar a respeito de casas, vai tentar procurar casas, né? Abrigos, ou vai tentar procurar ferramentas, anzóis, ou vai tentar procurar armas, né? Potes para cozinhar, alguma coisa assim. Então perguntaram para Margaret, qual que é o primeiro indício de uma sociedade humana? E ela fala, olha, não são nenhum desses objetos, porque esses objetos todos eles podem estar associados a um ser humano vivendo sozinho. Seja uma casa, seja uma ferramenta, seja uma arma. O primeiro indício de uma sociedade humana, na opinião dela, é um fêmur adulto quebrado, mas que está cicatrizado. Então é um fóssil que foi encontrado de um ser humano adulto que teve o fêmur, o osso principal da perna, quebrado e cicatrizado. Ela falou que isso é uma sociedade, por quê? Porque uma pessoa com o fêmur quebrado, né, uma fratura séria no fêmur, essa pessoa é incapaz de se locomover, essa pessoa é incapaz de procurar abrigo sozinha, né, ela é incapaz de se mexer, ela é incapaz de buscar comida e ela é incapaz de se proteger dos predadores. Então, o fato de você ter um fêmur quebrado que foi cicatrizado significa que algumas pessoas cuidaram desse indivíduo, levaram ele para um abrigo, protegeram ele dos predadores, trouxeram comida e água para ele, cuidaram dele enquanto o fêmur cicatrizou. Então existiu um senso de cooperação com esse indivíduo, sendo que esse indivíduo não podia entregar nada em troca, porque enquanto ele está sendo cuidado, enquanto o osso dele está cicatrizando, ele não tem nada a oferecer para a tribo, né? Ou quase nada comparado com um indivíduo ativo. Então ela fala que essa cooperação com o indivíduo que estava ferido é uma característica de uma sociedade. A gente vê isso em muitos outros animais, né? Animais que cuidam uns dos outros dentro de uma sociedade. A gente pode pensar nesses papéis desempenhados, né, e nas ações que cada indivíduo dentro de uma sociedade toma como sendo ações de um jogador dentro de um jogo.
Então, existe a teoria dos jogos, né? A teoria dos jogos é um ramo da matemática aplicada que fala que interações entre humanos, entre pessoas, entre empresas, entre países, muitas vezes lembram a estrutura de um jogo que tem certas regras e que cada jogador joga esse jogo tentando maximizar o retorno do jogo. Tudo bem? Então, quando duas pessoas fazem um negócio, elas estão tentando maximizar o seu próprio retorno. A pessoa que quer vender quer ganhar o máximo valor possível, a pessoa que quer comprar quer pagar o mínimo possível e, eventualmente, o ponto em que elas encontrarem de acordo é o ponto em que satisfaz ambos os desejos, ou pelo menos chega mais próximo disso, né? Então, essa é a teoria dos jogos. E o problema é que o retorno de um jogo, né, segundo a teoria dos jogos, ele muitas vezes está associado a um retorno competitivo. Então, o vendedor e o comprador, eles estão competindo um contra o outro, muitas vezes, né? Então, a gente vê essa competição como o vendedor quer ganhar o máximo, às vezes mais do que o item vale, e o comprador quer pagar o mínimo. Ele muitas vezes quer pagar menos do que o item vale. Então, aí vai entrar outros vieses, vai entrar outros problemas, né? Vai entrar se a pessoa tem condições de barganha ou não, né? Isso pode afetar o resultado do jogo. E eu digo isso porque, como a gente viu que na educação a gente não pode ser apenas competitivo, a gente tem que ser cooperativo também, a gente tem que pensar em determinados jogos que não são competitivos, que são cooperativos. E existem muitos jogos cooperativos na vida humana e a gente muitas vezes não se dá conta disso e a gente acaba jogando eles como se eles fossem jogos competitivos, né? Então agora eu vou seguir uma linha de raciocínio que está muito relacionada ao livro do Simon Sinek, é um palestrante famoso americano, né? Eu vou fazer mais vídeos sobre ele aqui. Especificamente nesse livro aqui, o nome do livro é O Jogo Infinito. Então ele distingue dois tipos de jogos dentro dessa, não necessariamente falando de teoria dos jogos, mas ele distingue que muitos dos jogos que a gente pensa estar jogando, na verdade pertencem cada qual a um grupo e eles nem sempre são sobrepostos. Então, por exemplo, o que ele chama de jogos finitos são jogos que têm regras conhecidas e jogadores conhecidos. Os jogos finitos têm começo, meio e fim. A métrica-alvo é conhecida e de comum acordo. E cada time vai tentar agir de modo a alcançar a métrica-alvo antes do outro time. Então, isso pode ser um jogo finito que tem um tempo finito, como o futebol, ou pode ser um jogo finito que tem um número de pontos finito, que é, por exemplo, o vôlei. O vôlei não tem um tempo para o jogo acabar, mas quando você atinge um certo número de pontos, ou no tênis também, né, o jogo acaba. Tudo bem? Então, é uma métrica finita. O jogo começa num determinado momento, ele termina num determinado momento. E o jogador do jogo finito, o objetivo dele é fazer o jogo acabar o quanto antes. Então, no caso do futebol, não tem como você fazer isso, porque tem um tempo fixo, né? Mas no caso do tênis ou do vôlei, os dois times estão jogando para ganhar o jogo de zero. Eles gostariam, se eles pudessem, né, de ganhar todos os pontos do jogo, porque isso terminaria o jogo antes. Tudo bem? Nem sempre isso é possível, mas os jogadores e os times, eles atuam dessa forma. Além disso, no jogo finito, se as regras são transgredidas, sempre haverão punições, e quem decide sobre essas punições e sobre essas regras é um árbitro. E uma diferença importante é que esse árbitro, ele não é um jogador. Então o árbitro, ele é um agente externo ao jogo. Então existem os jogadores e existe o árbitro, né? Então se a regra foi transgredida, o árbitro estipula a punição para um dos times ou para um dos jogadores. O que a gente espera? Nem sempre é o caso, mas a gente espera que o árbitro seja isento, ou seja, que ele tenha uma atuação imparcial no jogo, que ele não altere o resultado do jogo. Então, o que é um exemplo de um jogo finito? Qualquer esporte, tudo bem? Qualquer esporte. Você pode colocar futebol, xadrez, basquete, golfe, judô, Fórmula 1. Todos eles são jogos finitos porque existe uma métrica simples. É muito simples diferenciar quem ganhou e quem perdeu esse jogo, tudo bem? Isso é uma característica muito simples do jogo finito. Você consegue identificar com facilidade quem ganhou e quem perdeu. Agora, num jogo infinito, que é os jogos importantes, segundo Simon Sinek, o objetivo do jogo não é vencer. O objetivo do jogo é continuar jogando. Então isso pode parecer um conceito meio estranho, e ele gasta muitas páginas do livro dele tentando explicar isso para o pessoal da gringa, né, porque ele é americano. Mas aqui no Brasil é muito simples de explicar, porque nós temos um exemplo de um jogo, de um esporte que é infinito. Então é você ir pra praia e você jogar frescobol na areia da praia, tudo bem? Ou altinha. O objetivo do frescobol não é vencer. Ninguém vence no frescobol. O objetivo do frescobol é continuar jogando. A graça do jogo é não deixar a bola cair. Então você percebe que os jogadores que jogam o jogo de frescobol na praia,
eles não estão competindo um com o outro. Pelo contrário, eles estão cooperando para que o jogo dure o máximo tempo possível. Eles até podem desafiar o outro jogador. Então, por exemplo, você começa jogando bem alto e jogadores experientes conseguem bater bem forte a bola, bem baixinho e tal. Mas mesmo essa questão do desafio, ela não significa tentar fazer o oponente errar. Você está tentando sempre jogar a bola de um modo que ele consiga devolver. Então, o objetivo do jogo é continuar jogando, tudo bem? A graça do jogo é perpetuar o jogo. Então, na vida, né, o Simon Sinek fala que nós temos muitos jogos infinitos. A gente só não se dá conta deles, né? Então, antes de eu dar exemplos desses jogos infinitos, vamos ver algumas outras características deles. Então, o jogo infinito, ele tem outros elementos, além de você simplesmente querer continuar jogando, né? Um dos elementos mais importantes é que as regras não são fixas, e nem os jogadores. Então, às vezes, você tem um determinado jogo infinito que está acontecendo, e a regra desse jogo muda com o passar do tempo. E os jogadores mudam também. Às vezes tinha um jogador que não jogava ontem, começou a jogar hoje. Às vezes um jogador que joga hoje não vai jogar amanhã. As regras que eram válidas ontem, talvez elas não sejam exatamente válidas hoje. Tudo bem? Então, no jogo infinito, essas coisas podem mudar. Como as regras mudam, é muito mais difícil você decidir se um jogador quebrou ou não a regra. Porque às vezes não é clara a linha que separa uma ação válida de uma ação inválida. Tudo bem? O que é uma falha de conduta num jogo infinito? Nem sempre é fácil fazer isso. E mesmo que fosse, não é fácil punir o jogador do jogo infinito, porque não existe um árbitro. Vamos pensar assim, nos jogos infinitos, normalmente não existe uma pessoa isenta que está do lado de fora. Todos os jogadores, mesmo aqueles na nossa sociedade, por exemplo, a gente tem um juiz num tribunal. Esse juiz, ele está decidindo sobre a vida de cidadãos. Mas o juiz, por si próprio, ele também é um cidadão. Ele também é parte do jogo que ele está arbitrando. E nem sempre a atuação do juiz é imparcial. Porque muitas vezes a atuação do juiz ou do desembargador, ela vai refletir valores e crenças pessoais daquele juiz, ou de como ele vê aquela situação. Você esperaria que ele fosse imparcial, que ele levasse apenas a Constituição e os depoimentos e as provas do crime em consideração, mas muitas vezes existe uma crença pessoal do juiz, ou existe um valor pessoal, moral, ético que o juiz tem, que ele deixa transparecer na decisão dele. Então, se você tem um juiz que é pró-aborto e um juiz que é contra o aborto, pode ser que eles legislem de maneiras diferentes a respeito de uma mesma matéria, porque eles estão deixando crenças pessoais agir neles. Por quê? Porque embora eles sejam chamados de juízes na nossa sociedade, eles são juízes de cidadãos, mas eles também são cidadãos, ou seja, eles são jogadores do próprio jogo que eles estão arbitrando. Eles não são isentos. Tudo bem? Então isso torna muito difícil você julgar, né? No jogo infinito, essa métrica-alvo, ou seja, o continuar jogando o tempo todo, isso sempre existe. Mas muitos jogadores não se dão conta disso. Eles estão jogando um jogo infinito, mas eles estão jogando o jogo com a mentalidade de uma pessoa que joga o jogo finito. Ou seja, eles impõem estratégias e eles impõem ações que, porventura, não tem nada a ver com o jogo infinito. Eles têm a ver com jogos finitos. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Elas podem ser catastróficas até, né? Então, o jogo infinito, no momento em que ele não tem um fim, né? Você também pode pensar que ele não tem um começo. A maioria dos jogos infinitos não tem um começo. No sentido de que, por exemplo, vamos pensar no jogo infinito que se trata de ficar saudável. Você ficar em forma e você ter um bom condicionamento físico. Pode ser que você não faça academia hoje, você não corra, você não cuida da tua alimentação. Você não está jogando esse jogo do bem-estar hoje, mas já tem gente jogando. Se você resolver entrar na academia amanhã e começar a comer saudável amanhã, você é um jogador novo nesse jogo, mas já haviam pessoas que jogavam antes de você. E no momento que você entra nesse jogo, pode ser que outras pessoas parem de jogar esse jogo. Então os jogadores entram e os jogadores saem, tudo bem? Você poderá pressionar esses outros jogadores, você poderá ajudar esses outros jogadores a chegarem mais longe, mas a ideia não é tentar forçar o jogador a sair do jogo, e sim tentar trazer mais jogadores para dentro do jogo. Quem está fazendo exercício físico e quem está fazendo dieta nunca quer expulsar as outras pessoas que fazem exercício físico e dieta do jogo do exercício e da dieta. Eles estão sempre querendo trazer outras pessoas. Eu sou corredor de rua, eu quero trazer todo mundo para a corrida de rua, porque eu gosto disso. E eu acho que todas as pessoas iam gostar se elas fizessem, se elas dessem uma chance. Eu não quero correr na rua e ser o único a correr na rua. Isso seria uma mentalidade de jogo finito, tudo bem? Eu não posso aplicar essa mentalidade. Mas tem pessoas que jogam um jogo
infinito com mentalidade de jogo finito. E aí os resultados são catastróficos, né? Por quê? Porque o jogador de mentalidade finita, vamos lembrar, ele quer terminar o jogo. Ele quer simplesmente terminar o jogo o mais rápido possível, né? Então, isso significa que ele vai tomar ações drásticas para tentar terminar o jogo com o resultado favorável dele. Ele pode tomar ações que sejam até imorais e ilegais, se for necessário. Por exemplo, ele sabe que tem uma regra que ele não pode descumprir, mas ele pensa assim, eu só vou ser punido por essa regra se eu for pego. Então eu vou tentar transgredir a lei sem ser pego. Isso é uma mentalidade imoral. É uma mentalidade finita e imoral. Você tentar jogar à margem da regra do jogo. Tudo bem? Isso não é aceitável. Outra coisa que o jogador de mentalidade finita pode querer fazer, ele pode querer eliminar os outros jogadores para que ele vença por WO. Então pensa dois candidatos a uma eleição numa cidade, né? A gente viu isso agora, 2 semanas, aí teve alguns casos em São Paulo. Dois candidatos à eleição para prefeito. E daí o cara sabe que ele vai perder. Ele contrata um jagunço lá para matar o outro candidato. Então, quer dizer, ele tem uma mentalidade finita. Ele acha que o jogo termina na eleição. Isso é uma mentalidade finita. Todas as eleições, na verdade, elas são, infelizmente, regidas desse modo, né? Em vez do político pensar em querer fazer um plano de governo que seja realmente sensível e eficaz para melhorar a população, a vida da população, os políticos muitas vezes têm esse jogo finito em que o objetivo é simplesmente vencer a eleição e não necessariamente melhorar a vida das pessoas. E vencer a eleição, uma boa forma de vencer a eleição é não ter adversário. Então, se você tem um adversário e você conseguir matar ele, pode parecer uma boa coisa. É imoral isso? Com certeza. É ilegal? Também. Mas tem pessoas que vão adotar essa estratégia, porque são medidas drásticas em direção a objetivos finitos. Tudo bem? Além disso, né, o fato de que os jogadores entram e saem do jogo com frequência pode fazer com que o próprio ato de um jogador entrar ou não no jogo, ele pode mudar as regras do jogo. Então imagine assim, o casamento é um jogo, tudo bem? Quando um rapaz e uma moça se casam, eles estão jogando um jogo, que é chamado de casamento. Esse jogo tem certas regras. Existem regras que precisam ser cumpridas por essas pessoas para que exista um bom convívio conjugal, tudo bem? Agora, essas regras podem mudar com o decorrer do tempo. Então, para um casal que casou em 1900, era um tabu a mulher trabalhar fora de casa. Entendeu? Se a mulher tivesse que trabalhar fora de casa, isso poderia ser visto como uma falta grave do marido, que não era trabalhador o suficiente para sustentar a casa deles. Tudo bem? Isso era uma falta grave, isso era uma falha de conduta tremenda. Com o passar do tempo, não é mais visto como um tabu a mulher trabalhar fora de casa. Então isso é uma regra que mudou, o casamento continua válido, mas as regras inerentes ao casamento, elas mudaram. Tudo bem? Aí um casal tem um filho ou uma filha. Entrou um jogador novo. Tudo bem? Existe um jogador novo no convívio familiar. Você não tem que mais agora agradar apenas a sua esposa e garantir o bom convívio conjugal. Você tem que garantir o bom convívio com os filhos. Tudo bem? Existem regras novas. Às vezes você vai ter que discordar da tua esposa e concordar com o filho. Às vezes você vai ter que concordar com o filho e discordar da esposa. Vai ter que ter uma diplomacia. As regras vão mudar. Os requisitos também vão mudar. Porque quando você tinha só a esposa, a tua renda tinha que ser uma para sustentar a tua esposa e a tua casa, junto com ela, talvez se ela trabalhe. Quando você tem um filho, a necessidade de renda às vezes aumenta. Você tem escola, você tem plano de saúde. Se ela aumenta, você precisa trabalhar mais. Mas se você trabalha mais, você está menos tempo em casa. Aí isso começa a gerar atrito. Então, quer dizer, você precisa balancear essas regras que estão mudando e esses jogadores que estão mudando. E isso só vai funcionar se você tiver uma mentalidade de tentar manter o jogo sendo jogado. E não simplesmente de tentar encerrar o jogo, que é o que muitas pessoas fazem. Aí elas enxergam dentro do jogo infinito, elas enxergam alguns pontos, algumas métricas, que são métricas finitas. E em vez de tentar jogar o jogo infinito, elas tentam jogar as métricas finitas dentro do jogo infinito. Então, por exemplo, o casal está num casamento. O casamento é um jogo. Mas o casal brigou. Tudo bem? O casal brigou. A briga, encerrar a briga é um objetivo finito. Encerrar a briga é um objetivo finito, porque no momento que você encerrou a briga, essa briga deixou de existir. E algumas pessoas, para vencer esse objetivo finito, que é encerrar a briga, elas vão recorrer a estratégias drásticas. Por exemplo, mentir. Só que a mentira não é uma estratégia de longo prazo. Ela não é uma estratégia de alguém que joga com a mentalidade infinita. Por quê? Porque é impossível construir um casamento apenas com mentira.
Você pode mentir agora e pode ser que funcione agora, mas você não consegue sustentar um casamento inteiro na mentira. Então você resolveu um objetivo finito, mas você está colocando o jogo do casamento, que é um jogo infinito, em risco. Porque você tentou resolver uma métrica de curto prazo e você está colocando a métrica de longo prazo em perigo. Tudo bem? Isso é muito perigoso, né? Porque a pessoa que adota a estratégia finita para resolver um problema infinito, ela está tentando vencer o jogo. Tudo bem? Ela está tentando vencer a briga, por exemplo, nesse exemplo do casamento. A pessoa está tentando vencer a briga. Ah, eu briguei com meu esposo, com a minha esposa, eu discuti, mas eu estava certo. E você faz mundos e fundos para provar que você estava certo. Porque isso dá uma sensação de vitória. O problema é que os jogos infinitos, eles não têm vencedor. Como ele não tem fim, você não pode declarar um vencedor. Vence se você consegue continuar jogando. Ou seja, o objetivo não é casar. O objetivo é continuar casado. O objetivo não é perder peso e entrar em forma. O objetivo é continuar em forma. O objetivo não é, eu correr 5 quilômetros em 25 minutos. O objetivo é conseguir correr isso e manter esse condicionamento físico por certo tempo. O objetivo não é erguer 50 quilos na academia. É erguer e continuar sendo apto a erguer esse peso. No momento que você atinge o objetivo, no jogo finito, acabou. Acabou, você larga aquilo ali. Então, aí eu quero casar. Tudo bem, eu casei. E agora? Agora, né? Não dá nada. Agora eu não vou mais me esforçar em ajudar a minha esposa. Nem ela a mim. Isso é um jogo finito. Vai acabar, o casamento vai durar um mês. Eu quero levantar 100 quilos no supino. Tudo bem, aí você vai pra academia, você treina. No dia que você levantou 100 quilos, você para de ir pra academia. Eu quero entrar em forma. Eu quero fazer aí uma dieta e eu quero entrar em forma. Eu quero usar uma roupa pra uma festa muito bonita. Tudo bem, aí você entrou na roupa, foi pra festa com a roupa que você queria e no dia seguinte você tá comendo junk food, você tá comendo batata e McDonald's, entendeu? E você ganhou todo o peso de novo. Então, os jogos infinitos, gente, que são os jogos que valem a pena ser jogados na vida, eles são jogos em que você vence por continuar jogando. Você vence estando em forma, num tempo, e não chegando a estar em forma e largando. Você vence conseguindo se manter fisicamente bem condicionado. O meu objetivo é ler 10 livros no ano. Tudo bem, aí você lê 10 livros no ano e no ano seguinte você não lê nada. O objetivo não é ler 10 no ano, é ler 10 todo ano. Ou 20 todo ano. Ou ler um livro a mais por ano todo ano. Hoje eu li 10, esse ano eu li 10, no ano que vem eu vou ler 11 e assim por diante. Tudo bem? O objetivo do jogo infinito é se aperfeiçoar para que cada vez você consiga jogar melhor. E por jogar melhor, você consiga ter mais condições de manter o jogo sendo jogado. Entendeu? A pessoa que tem a mentalidade finita, ela põe o jogo inteiro em risco. Isso não funciona só com o casamento, né? Pensa uma empresa. A empresa, ela tem alguns indicadores finitos que determinam o sucesso dessa empresa. Então pode ser um balanço trimestral, pode ser um balanço anual, tudo bem? Pode ser o lucro que ela deu no trimestre, etc. Quando uma empresa está muito focada no objetivo de curto prazo, que é o trimestre fiscal, por exemplo, ou o ano fiscal, ela pode fazer medidas drásticas para tentar cumprir isso. Tudo bem? E essas medidas drásticas podem colocar a saúde física futura da empresa em risco. Então veja o caso da Americanas recente. Os caras estavam tendo prejuízos, né? Ou pelo menos não tinham tanto lucro quanto eles diziam que tinham. Isso ia reduzir o preço das ações. Então os caras maquiaram os números e eles inflaram os bônus para fazer parecer que a empresa estava indo bem. Tudo bem, enquanto ninguém descobriu, realmente isso funcionou. O problema é que essa estratégia não é uma estratégia de longo prazo. Os caras estão jogando um jogo infinito, que é perceba, o objetivo não é abrir uma empresa. O objetivo é manter a empresa aberta. Você abre uma empresa igual a Americanas e você não quer que ela feche. Agora, quando os caras começam a maquiar os dados fiscais para tentar fazer parecer que a empresa está boa, eles estão fazendo o equivalente do sujeito que mente para a esposa para encerrar uma briga. Tudo bem? Eles estão jogando uma mentalidade finita num jogo infinito. Isso pode funcionar uma ou duas vezes, mas não vai funcionar a longo prazo. Isso é um castelo de cartas. Vai chegar uma hora que vai desmoronar. Tudo bem? E isso está muito relacionado com a cultura da empresa. Porque às vezes você pensa que alguém que cumpre as regras está jogando o jogo infinito. Nem sempre. Então pensa numa empresa que ela é uma empresa química e ela joga efluentes num rio. Ela tem que cumprir uma legislação ambiental. Tudo bem? Agora, se a empresa cumpre a legislação ambiental apenas porque é uma legislação, ela está dizendo que ela está jogando um jogo finito. Ela está cumprindo a regra que termina na legislação.
Uma empresa realmente comprometida com o meio ambiente é uma empresa que vai estipular padrões de qualidade e de respeito ao meio ambiente que são muito mais rigorosos do que os padrões da lei. Tudo bem? Então essa empresa, né, ela vai impor sobre si própria valores éticos e morais que são muito mais elevados que os valores que a lei julga razoáveis. Porque a lei, na verdade, é bem frouxa. Tudo bem? Então, esta empresa sim tem um respeito com o meio ambiente. A empresa que só cumpre as regras, ela tem menos respeito, mas ela ainda cumpre as regras. Agora, você imagina a empresa que frauda laudos ambientais para conseguir passar numa auditoria de legislação, seja do IBAMA ou numa auditoria ISO, alguma coisa assim. A empresa está fraudando indicadores para conseguir cumprir uma norma de uma legislação. Você pode fraudar um indicador, ou dois semestres de indicadores, mas esse não é um jogo que é sustentável no longo prazo. Por quê? Porque você tem que jogar ele de auditoria em auditoria. Toda auditoria você está tentando tapar um buraco. Tudo bem? Isso não funciona. A empresa que joga esse jogo, ela está fadada a fracassar no médio e no longo prazo. Em algum momento, essa empresa vai deixar de existir. E afinal de contas, esse canal é um canal sobre educação, né? Então por que eu estou falando de tudo isso? Porque essa é a mentalidade dos alunos numa escola ou numa universidade, quando as escolas, universidades e um sistema educacional inteiro está fadado a competir. Então, os alunos são muito criticados porque os alunos não estudam para aprender, propriamente dizendo. Eles estudam para passar em prova. E a prova, gente, é um objetivo finito. A prova tem um começo, um meio e um fim. Ela tem um dia para acontecer. Se você vai ou não fazer a prova é outra história, mas a prova tem um dia para acontecer. E naquele dia você vai entregar a tua performance. Se você tem uma mentalidade finita, você vai adotar estratégias finitas para resolver o problema finito. O que é uma estratégia finita? Você sabe que a prova é tirar uma nota, tudo bem? Você vai usar de meios para tirar essa nota. Isso não necessariamente significa aprender o conteúdo. Isso pode ser decorar. Isso pode ser memorizar tudo, isso pode ser usar macete, tudo bem? Ou isso pode ser ainda pior, né? Porque esses são meios imorais, mas legais. Então, legalmente falando, você pode memorizar todo um conteúdo. Agora, é imoral, porque a pessoa que memoriza tudo, ela não necessariamente está aprendendo um conteúdo. Agora, imagina a pessoa que usa de subterfúgios, que usa fraude, que usa cola. Essa pessoa, além de estar fazendo uma coisa imoral, ela está fazendo uma coisa ilegal. Por quê? Porque ela não está interessada no benefício do estudo em si, da aprendizagem em si. Ela está, né? Porque o estudo, ele é um jogo infinito. Não interessa o que você aprendeu ontem. Interessa você continuar aprendendo, você continuar estudando, você continuar se aperfeiçoando. Tudo bem? Isso que interessa, ainda mais um mundo que muda com a velocidade que a gente muda. Aqui embaixo tem o TED Talk do Murilo Gun. Ele fala isso. O mundo está mudando. Se a tua taxa de aprendizagem é menor do que a taxa de mudança do mundo, o mundo está avançando na tua frente, você vai ficar para trás. Ou seja, você tem que, pelo menos, evoluir na velocidade de mudança do mundo. Pelo menos, para se manter atualizado. Então, se você aprendeu alguma coisa ontem, beleza, foi ontem. Você aprendeu o que hoje? Bem, não aprendeu nada? Então, o mundo avançou alguma coisa hoje. Se você não aprendeu, você ficou para trás. Então, quer dizer, a pessoa que não estuda com uma mentalidade infinita, ela estuda pensando apenas na nota da prova, essa pessoa vai fracassar do ponto de vista educacional, porque o mundo não é feito para pessoas que têm notas em prova. O mundo é feito, né, as pessoas que se dão bem do ponto de vista dos estudos, são pessoas que sabem resolver problemas. São pessoas que estudaram para compreender um assunto, independente da nota que elas tiraram. Tudo bem? Então, sempre que você tem provas, se você focar apenas na prova, você está focando com uma mentalidade finita. E a chance de você se dar mal nessa prova é muito grande. Isso conecta com outro assunto que eu falei no vídeo passado, que está relacionado à sorte ou a Deus, né? Então eu menciono aquela frase do Louis Pasteur, o acaso favorece a mente preparada. Porque pensa assim, quem joga o jogo infinito dos estudos, a pessoa que estuda por conta própria, a pessoa que estuda não porque ela é cobrada, mas porque ela encontra algum tipo de significado naquilo ali. Ela estuda não porque ela precisa, porque alguém pediu, ou porque alguém mandou. Ela estuda porque aquilo é importante para ela. É importante se tornar intelectualmente esclarecido. É importante se tornar intelectualmente crítico a respeito das coisas, independente do ponto de vista cognitivo. Você tomar as próprias decisões pautadas em concepções e conceitos razoáveis, certo? Você indagar o mundo, você entender o mundo à tua volta. Quem estuda para isso,
por essa mentalidade e está o tempo todo estudando, essa pessoa, ela não tem medo de uma prova. Pelo contrário, ela adora quando a prova chega, porque a prova é simplesmente um momento onde ela pode demonstrar todo o conhecimento que ela adquiriu, mas que ela não adquiriu para a prova. Então pensa assim, você tem dois alunos, um deles estuda muito porque acha que aquilo é importante e o outro não estuda ou estuda apenas obrigado porque ele um dia vai ter prova. Quando a prova chega, um deles vai encontrar nessa prova uma oportunidade de mostrar performance, ele vai ficar entusiasmado com a prova, o outro vai ficar com medo, ele vai ficar ansioso. Tudo bem? Por quê? Porque a prova, por mais que pode ser um momento de mostra de performance, para a pessoa que estuda com objetivos finitos, a prova também pode ser um momento de fracasso. Porque ela sabe que ela estudou para a prova, e na prova você pode fracassar. Isso é um resultado possível em prova. A pessoa que tem mentalidade infinita, ela não necessariamente se preocupa em fracassar na prova. Porque às vezes ir mal em uma prova não significa que você não aprendeu o conteúdo. Pode ser que na próxima você vai melhor, entendeu? Ou você tem convicção dentro de você que você aprendeu esse conteúdo. E uma maneira de consertar esse sistema, que seria muito difícil de implementar, mas se vocês pensarem comigo, ela funciona, é você pensar assim, como que a gente educa as pessoas para não se preocupar com provas? Então, no primeiro momento, a gente poderia pensar em abolir as provas. Tudo bem? A gente poderia fazer igual algumas academias de artes marciais. Elas não têm provas mais, o exame de faixa. Algumas academias ainda têm, né? Judô, jiu-jitsu. Nem todas as academias têm exame de faixa. Às vezes pode acontecer de você estar treinando há um tempo lá como faixa branca, chega um dia o professor para você e dá um tapinha nas suas costas e fala, parabéns, na próxima graduação você será um faixa azul. Ele está dizendo que, olha, você treinou aqui por algum tempo, você se aperfeiçoou e hoje o teu nível de luta é condizente com alguém que tem a faixa azul. Então agora você será concedida a faixa azul. Não tem um tempo para isso. Pode ser que alguém leve 6 meses, pode ser que alguém leve 2 anos para cumprir o mesmo rito. Tudo bem, porque as pessoas aprendem em velocidades diferentes. Agora, quando você estipula uma prova com uma data fixa, você está dizendo que todas as pessoas têm que aprender o mesmo conteúdo com a mesma escala de tempo. Então, abolir a prova seria muito interessante. Eu poderia chegar para um aluno e falar assim, olha, você já está frequentando a minha aula de Química Geral faz 7 meses e você já não tem mais cometido os erros que são típicos de um aluno de Química Geral. Você pode seguir adiante, você não precisa mais vir nessa aula, vem apenas nas aulas avançadas. Isso seria uma forma de educar sem a métrica da competição, tudo bem? Pela nota. Mas a gente não pode julgar o aluno também por ele estar competindo pela nota. Por quê? Porque a universidade também está competindo. Então, os alunos fazem o ENAD, tudo bem? O ENAD é uma prova padronizada. E as universidades competem para ver quem tem as melhores notas no ENAD. Então, como é que eu vou culpar o aluno por querer uma nota se as universidades querem aquela nota também? Nem todos os professores querem, mas os gestores das universidades querem, porque o MEC cobra eles por esses indicadores. Então você vê que o sistema todo está quebrado. Todas as pessoas que são gestores de educação, em maior ou menor grau, elas estão comprometidas com metas que são tangíveis, que são números. Quando, na verdade, os jogos infinitos não podem ser medidos em números. Você não consegue medir em número um jogo de frescobol. No máximo, você vai dizer quantas bolas aquela pessoa bateu. Mas dizer que ela bateu melhor ou pior, que 2 jogadores são melhores ou piores, não existe isso. Tudo bem? Então, é complicado, né, julgar o aluno porque ele só quer saber da prova, quando os gestores dos ambientes de ensino também querem, né? E se por um lado não dá para colocar apenas, abolir a prova, né, e falar assim, olha, não tem mais prova. Isso funciona numa academia de luta porque muitas vezes o professor tem ali 8, 10, 12 alunos. E ele acompanha esses alunos ao longo de 2, 3 anos, às vezes, seguidos. Tudo bem? O professor fica muito íntimo dos alunos. Na universidade ou na escola isso não acontece. O professor muitas vezes tem 1 ano de contato com a turma, ou na universidade às vezes 6 meses. E ele tem 6 meses de contato uma vez por semana, que ele dá uma aula e ele tem 250 alunos. Ele não sabe nem o nome dos alunos dele. Tudo bem? Então não dá para abolir a prova na universidade, ou na escola, né? Agora imagine uma situação em que a gente coloca provas, sim, provas normais, mas essas provas são provas surpresa. Tipo, não existe mais uma data para pôr a prova. Eu vou simplesmente botar um dia na sala e falar assim, hoje vai ter prova. Se vocês repararem, a prova surpresa, ela é um elemento do acaso. Ela é um acaso. Eu não estou usando a palavra sorte, eu não estou usando a palavra azar. Eu estou usando a palavra acaso. O aluno que estudou com a mentalidade infinita, que ele estudou por estudar, porque isso é importante, porque ele quer ficar mais inteligente, porque ele quer se aperfeiçoar, no momento em que o acaso surge, a mente dele está preparada e o acaso favorece a mente dele. Então percebam, esse aluno vai ver a prova surpresa como sorte.
ele vai ver a prova surpresa como, opa, surgiu uma oportunidade de eu mostrar a minha performance. Surgiu uma oportunidade de eu mostrar tudo o que eu estudei. O mesmo caso, o mesmo acaso, na situação do aluno que não estuda por estudar, porque é importante, ele estuda só para a prova, como ele não tem uma data de prova, ele não estava estudando. O mesmo acaso vai se manifestar para esse segundo aluno como azar. E é por isso que a frase do Luiz Pasteur fala: o acaso favorece a mente preparada, e não a sorte favorece a mente preparada. Porque o acaso, ele pode ser visto como sorte ou como azar por duas pessoas diferentes. O mesmo acaso pode ser visto como sorte ou como azar por duas pessoas diferentes, dependendo de como elas se prepararam para aquela situação. Dependendo se elas estão com a mente delas preparadas ou não. Então, se a gente tivesse prova surpresa, se não tivesse uma data de prova específica, tivesse uma prova a cada 4, 5 meses numa data aleatória, a gente teria que forçar uma cultura de que as pessoas estudam por estudar e para se aperfeiçoar e para melhorar. Tudo bem? Mas isso ainda é um objetivo que é impraticável. A gente não consegue aplicar isso na educação de larga escala. Talvez isso pudesse ser aplicado na educação de pequena escala. Vamos pensar nas universidades antes da Revolução Industrial. Você tinha universidades como Oxford, Cambridge e Harvard e etc. Harvard era bem nova na época, é verdade, mas Cambridge e Oxford já tinham 500 anos, né, na época da Revolução Industrial. Nessa época, cada professor tinha 2 ou 3 ou 4 alunos. O processo educacional, ele era um processo artesanal. Artesanal. Então era muito fácil você determinar se o aluno estava aprendendo ou não. O aluno era realmente um aprendiz e ele ocupava o lugar do mestre quando o mestre morria. Tudo bem? Ou quando o mestre se aposentava. Então não existiam provas formais. Tudo bem? Copérnico provavelmente, ou Kepler, eles não tinham prova na universidade. Eles provavelmente acompanhavam ali os professores e à medida que eles foram melhorando nas suas discussões com os seus orientadores, os orientadores foram promovendo ele a degraus hierárquicos maiores enquanto alunos. Mas não tinha prova. A prova é um produto da nossa modernização do processo educacional que veio com a Revolução Industrial visando educação de massa. E a educação de massa, por definição, ela não é artesanal. Ela segue os princípios de uma fábrica. Tudo bem? Por isso que o Murilo Gun fala, nesse mesmo TED Talk que está aqui embaixo, ele fala que não é coincidência que uma fábrica, uma escola, uma empresa e uma prisão tenham as mesmas características. Pessoas com uniforme, que chegam num horário determinado, elas esperam tocar o sinal para fazer alguma coisa, e num determinado momento do dia, tocam um sinal, elas vão para o pátio tomar um sol e comer um lanche. Isso é uma escola, isso é uma prisão, isso é uma fábrica e isso é um quartel do exército. Esses 4 modelos seguem a mesma lógica, produtivista em massa, não pensando na qualidade que o artesão impõe. E por fim, a gente pode pensar nessas pessoas que fazem uma estratégia finita, né? No que elas vão encontrar no mercado de trabalho. Imagina esse aluno que ele não quer estudar para a prova, ele quer passar na prova colando, ele quer passar na prova fraudando. Tudo bem? Isso acontece, né? Infelizmente acontece. Essa pessoa talvez não tenha se dado conta que mesmo que ela não seja pega, o que não é muito provável, se ela só fizer isso, em algum momento ela vai ser pega. Mas vamos supor que ela deu muita sorte. Tudo bem? Ela deu muita sorte e ela não foi pega em nenhuma dessas vezes. No momento em que ela chega no mercado de trabalho, ela vai ter que se confrontar com a sorte de novo, ou com o acaso de novo. Por quê? Porque no mercado de trabalho ela não vai ser qualificada. Ela vai ter um diploma que diz que ela é qualificada, mas ela não é, porque ela colou, né? Ela não aprendeu o conteúdo. Então, das duas, uma. Ou ela vai ter que continuar contando com a sorte para que ninguém descubra ela, ou no momento em que um determinado acaso acontecer e esse acaso se manifestar como azar, tudo vai ser catastrófico, né? Ou ela vai ser demitida, ou pior, né? Ela vai explodir a empresa, ela vai explodir a fábrica, tudo bem? Porque ela não é capacitada. Então a gente tem que pensar que quando você está fraudando na universidade, você tem que ter consciência que no futuro você pode não ter sorte e explodir a fábrica, mas mesmo que não seja explodir a fábrica, você tem que ter consciência que você vai ter colegas de trabalho que não fraudaram. Você vai ter colegas de trabalho que não colaram. Você vai ter colegas de trabalho que realmente estudaram aquele rolê. E os caras realmente sabem o que eles estão fazendo. E você vai parecer um idiota na frente deles. Entendeu? Porque você não sabe. E na hora que um idiota vai conversar com uma pessoa que realmente entende do assunto, não leva mais do que 15 segundos para a pessoa que sabe do assunto perceber que você é um idiota. E isso é muito danoso, porque às vezes você fica 5 anos na universidade
todo dia ansioso, todo dia com medo, porque talvez vão pegar você colando, né? E você passa 5 anos aí fritando e quando chega no mercado de trabalho você é demitido. Você jogou 5 anos da tua vida fora, entendeu? Adiantou do quê? Então, quer dizer, a gente tem que se dar conta que a gente não está competindo dentro da universidade, a gente deveria estar cooperando, alunos deveriam estar se ajudando. Ó, eu tenho dificuldade em cálculo, me ajuda. Você tem dificuldade em química, eu te ajudo. Os alunos deveriam cooperar e a universidade deveria fomentar essa cooperação, ela nem sempre fomenta. Então, por exemplo, estruturas como a Peer Instruction, né, do Eric Mazur, tem livros sobre isso. Pouquíssimas universidades aplicam metodologias como instrução por pares, tudo bem? E é uma metodologia que é eficaz. Agora a gente precisa criar uma cultura disso, tanto para gestores, como para professores, como para alunos, para eles entenderem o que a instrução por pares significa e o que ela pode fazer para a melhora dos índices educacionais. Agora, mesmo que na universidade cooperativa os alunos cooperem, no momento em que esse aluno chega no mercado de trabalho, vai haver algum tipo de competição. Porque vão haver cargos, vai haver promoções e as pessoas vão competir por isso. E se você não for qualificado, você não vai ser um competidor apto a, né, ganhar um pouco desses recursos. Então, de novo, eu não estou falando aqui que, meu Deus, você tem que se fritar e você tem que largar tudo e você tem que só estudar. Não é isso. Eu estou falando que você tem que se organizar para estudar um pouco, não deixar a matéria acumular. Estudar porque é importante estudar. Estudar porque é importante aprender, porque é importante ser culto. E eu sou professor de química, eu estudo economia, eu estudo antropologia, eu estudo um pouco de filosofia. Por quê? Porque são coisas que me fazem mais culto. Eu talvez seja muito ruim nessas coisas, muito pior do que eu sou na química. Mas isso não me impede de tentar aprender e ser pelo menos um pouco menos ignorante a respeito do que é filosofia, das correntes filosóficas de alguns filósofos importantes, de entender um mínimo de economia, entendeu? Para saber quando que um pronunciamento do Jornal Nacional é enviesado ou não, para saber quando que uma proposta de governo de um candidato à presidência ou à prefeitura é minimamente razoável ou não. Eu tenho que saber um mínimo de antropologia para saber, né, culturas humanas. Eu tenho que saber um mínimo de sociologia para entender distribuições de renda, o que afeta a população, como a renda está atrelada à aprendizagem, que no meu ramo educacional a renda está muito atrelada à aprendizagem, infelizmente, a gente tem esse viés, né? Então a gente estuda temas que não são das nossas áreas, simplesmente porque aquilo é importante para nós. Tudo bem? Eu não estudo antropologia e economia porque eu vou ter uma prova disso. Eu estudo porque eu não quero ser ignorante a respeito desse tema. E por fim, a última coisa que eu quero falar é uma crítica que só os alunos que estudam para provas eles têm e eles não se dão conta de que isso é um tiro no pé deles, né? Porque vamos pensar, o jogo finito ele tem regras fixas, vamos lembrar, e as regras não podem mudar no decorrer do jogo. Então o jogo de futebol ele tem regras. A regra não pode mudar no decorrer do jogo. Ela tem que ser fixa, porque os jogadores estão jogando conforme as regras. Tudo bem? Só que a regra finita, se ela for aplicada dentro da universidade, ela é muitas vezes interpretada pelo aluno da seguinte forma: eu vou ter uma prova onde vai ser cobrado de mim um certo nível de proficiência num certo conteúdo que foi visto em sala. Tudo bem? Que faz parte da matéria. Beleza. Aí o aluno vai para a prova e ele se depara com uma questão que ele não viu em sala. Ela faz parte do conteúdo, né? Ela ainda é uma questão lá que está relacionada a cálculo, ele estudou cálculo, mas ela não é uma questão idêntica às que ele viu em sala. E esse aluno fica transtornado, ele fala assim, o professor é carrasco, o professor cobrou em prova uma coisa que ele não deu em sala. Tudo bem? Gente, o que vocês têm que se dar conta é que a única pessoa que reclama disso é a pessoa que jogou o jogo da prova como se fosse um jogo finito. Ela achou que tinham regras a serem cumpridas. E quando o professor coloca uma questão que não estava no conteúdo ou que não foi vista em sala, essa pessoa acha que o professor está transgredindo a regra. E o aluno vai buscar algum tipo de sanção, ele vai no coordenador do curso e dele vai reclamar, porque, meu Deus, o professor, onde é que já se viu colocar uma questão que não cai na prova? Gente, imagina que você se formou em engenharia e você vai trabalhar numa empresa. Por definição, praticamente, você vai lidar com problemas que ninguém viu antes. Porque se alguém já tivesse visto aquilo antes, aquilo não seria um problema. Aquilo seria uma situação para a qual existe uma solução já conhecida. E vai ter um manual onde ela está escrita. Então, se aparece um chefe para você e fala, olha, tem um problema, tal coisa não está funcionando, provavelmente o teu chefe também não sabe por que está funcionando. E ele quer que você resolva. Aquele problema não tem uma resposta no fim do livro para você saber se acertou ou não. Você está lidando com um problema novo para o qual você não foi treinado. Tudo bem? Então, o que você precisa fazer? Você precisa reunir as informações dos problemas que você viu na faculdade
para tentar resolver aquele problema que é um problema novo. Esse é o trabalho dos engenheiros, esse é o trabalho dos cientistas. Como que um cientista vai fazer uma descoberta? Gente, uma descoberta, por definição, é uma coisa nova, é uma coisa que ninguém viu antes. Tudo bem? O Alexander Fleming ia jogar fora a cultura de bactéria dele porque ninguém viu antes uma bactéria, um fungo atacando uma bactéria. Justamente o contrário. É justamente o fato de ser novo que torna aquilo excitante, que torna aquilo empolgante, que torna aquilo digno de ser visto. Mas apenas vai conseguir fazer isso quem não estudou para cumprir as regras da prova, quem estudou para aprender um conteúdo e aplicar aquele conteúdo numa diversa gama de situações. Então, se você joga um jogo finito e você acha que na prova só tem que cair exatamente o caso da aula, você está dizendo que você não é capaz de pensar em nada novo. Você está dizendo que você só é capaz de copiar e reproduzir o que foi visto antes. E você não vai ser um funcionário valioso para fábrica nenhuma. Porque se você só for capaz de resolver problemas que os outros já resolveram, então por que a fábrica vai te contratar? Tudo bem? A fábrica tem um monte de problemas novos surgindo todos os dias. Você tem que ir lá resolver o problema. Se você não é capaz de resolver um problema novo, você não serve. Então, você só desenvolve essa capacidade de resolver problemas novos quando você para de se preocupar em a prova ter ou não o conteúdo que você estudou. Por quê? Porque isso mostra que você jogou uma mentalidade infinita. Você estava jogando, vamos lembrar da regra, regulamento debaixo do braço. Você acha que o regulamento tem que ser cumprido. Quando o jogo é infinito, ele não tem regulamento. Ou mesmo que ele tenha, as regras mudam no decorrer do jogo. O que era relevante para a ciência da computação há 10 anos atrás, hoje pode não ser. Hoje a gente está falando muito em ciência e inteligência artificial. Mesmo que se falasse em inteligência artificial em 2014, não tinha ChatGPT de uso gratuito. Tudo bem? Não era disponível para a população. Isso teve um impacto muito grande em cursos como o de ciência da computação. Os caras tiveram que mudar as regras do curso deles. As regras do curso de ciência da computação mudaram, porque é um jogo infinito. Agora, se você continuar jogando o jogo da ciência da computação com regras finitas, você vai ter que dizer que a inteligência artificial não pode fazer parte do teu currículo, porque ela não existia há 50 anos atrás, pelo menos não da forma como a gente conhece hoje. Então ela não tem que fazer parte do currículo hoje. Isso é insano, né? Isso é deixar a universidade para trás, porque outras universidades vão implementar essa inteligência artificial e vão colher frutos disso. Tudo bem? Então, eu queria deixar essa mensagem, por quê? Porque no vídeo passado eu falei que a gente precisa se esforçar e que o acaso favorece a mente preparada. Mas só fica claro por que o acaso favorece a mente preparada quando a gente se dá conta dessa questão dos jogos finitos e infinitos. O acaso nunca vai favorecer a pessoa que joga o jogo com mentalidade finita. Alguns jogos são finitos, gente. Claro que são. Você fazer uma prova é um jogo finito. Mas você não pode achar que o jogo da educação é finito. O jogo da educação é infinito e ele tem etapas finitas. Essas etapas podem ser as disciplinas, podem ser os cursos que você faz. São degraus, são etapas. Você praticar exercício físico é um jogo infinito. Mas ele pode ter jogos finitos. Toda semana ir para academia 3 vezes por semana. Isso é uma métrica finita. Você pode vencer essa métrica. Tudo bem? Mas ela zera no próximo dia. Tudo bem? E quando você faz dieta, quando você faz vários outros jogos infinitos, a gente tem que ter essa mentalidade de que o jogo não acaba e que mesmo que eu venci a métrica de hoje, amanhã ela vai estar zerada e ela vai voltar do começo, porque o jogo é infinito. E daí entra uma frase do Leandro Carnal, que eu gosto muito, que ele fala que esforço é igual banho. Se você tomou ontem, tudo bem, hoje fedeu. Então se você se esforçou ontem, ótimo. Hoje o teu esforço de ontem não contou para nada. Você precisa se esforçar todos os dias um pouco. Eu não estou dizendo se matar pelo trabalho. Tenha momentos de lazer, tenha momentos de hobby, cuide da sua saúde, tudo bem? Não se mate pelo seu chefe. Cuida da tua família, cuida do teu corpo, cuida da tua mente. Mas isso vem ao custo de pequenos esforços que são feitos todos os dias. Se você entender que esse esforço de autocuidado, de estudar um pouco, de dormir melhor, de comer uma comida saudável, tudo bem? De ter um hobby, de meditar, de fazer qualquer outra dessas coisas, de fazer isso todos os dias, você vai estar jogando um jogo infinito. E as chances de você colher os frutos do acaso na tua vida, num jogo infinito, são muito maiores. Porque quem joga o jogo infinito, vê o acaso como sorte. Quem joga o jogo finito, vê o acaso como azar. Forte abraço. Até mais.